Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz, eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos aqui estudando juntos hoje o Salmo 117, estamos numa jornada lá do Salmo 1, Salmo a Salmo, estudando juntos a palavra de Deus e já estamos, graças a Deus, nessa jornada linda no Salmo 117. E eu tenho uma palavra de Deus para abençoar o teu coração hoje. O título desse Salmo 117 na minha Bíblia é Todos os povos devem louvar ao Senhor. E vamos ler juntos aqui, Salmo 117, são apenas 2 versículos. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Vou repetir: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Será que você pode dar um aleluia aí, você que está me assistindo? Então vemos aqui que esse salmo tem um grande apelo missionário. Um grande apelo missionário. Esse é o nosso tema do Salmo 117, 2 versículos para abençoar o seu coração. Esse é o menor salmo do saltério, ou seja, do conjunto de salmos, e também o menor capítulo da Bíblia. Imagina, só 2 versículos. Mas ao mesmo tempo aborda o ponto central de toda ela, o coração missionário de Deus com relação às nações, às pessoas, a toda a humanidade. Então, mesmo sendo um salmo curto, revela-se como um dos mais possantes e germinais salmos da palavra de Deus. Spurgeon, príncipe dos pregadores, diz que esse salmo é muito curto em palavras, mas é extremamente grande em seu espírito, pois indo além de todos os limites da raça e nacionalidade, etnias, povos, convoca toda a humanidade para louvar o nome do Senhor nessa mesma toada. Purkeser, um outro teólogo, diz que esse salmo é pura doxologia, louvor de Deus através de texto sagrado. É messiânico também, porque prediz a extensão da misericórdia de Deus aos gentios em Cristo Jesus. Alan Harmon, um outro erudito, ainda assevera que este é mais breve de todos os salmos, é um apelo missionário, pois o salmista visualiza as nações gentílicas e os convoca a virem e se regozijarem no Deus de Israel, né? Se regozijarem em Deus com Israel, com o seu povo Israel. E Kiner, Derek Kiner, por fim, diz que esse salmo é minúsculo no seu tamanho, mas grande na sua fé, e o seu alcance é universal, é enorme. O apóstolo Paulo citou esse salmo quando escreveu ao livro dos Romanos, aos Romanos, para falar do alcance universal do Evangelho de Jesus, lá em Romanos 15, versículo 11. Essa visão de abrangência universal do povo de Deus é proclamado de igual modo lá em Apocalipse 7, 9, onde o texto sagrado diz que depois dessas coisas vi, e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestimentas brancas, com palmas nas mãos. Não sabemos, aqui termina daí Apocalipse, não sabemos o autor do salmo, nem as circunstâncias sob as quais ele foi escrito, mas podemos desfrutar da sua bendita mensagem. Você pode guardar essa mensagem extraordinária no seu coração. Destaque aqui, primeiro pontinho que eu queria que você guardasse, princípio que nós aprendemos nesse salmo, é uma ordem expressa. Uma ordem expressa. E uma ordem expressa aqui no salmo é louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Na parte A do versículo 1, Salmo 117. Os teólogos puritanos reunidos na abadia de Westminster, no século XVII, perguntaram: qual é o fim principal do homem? E eles mesmos responderam em comum acordo que o fim principal de todo homem, ou seja, de todo ser humano, é glorificar a Deus e gozá-lo, desfrutá-lo para sempre. Adorar a Deus é a razão da nossa própria existência, e glorificar a Deus deve ser a nossa maior alegria, o nosso maior deleite, o motivo mais excelente da nossa própria vida.
Warren Wiersbe corrobora dizendo que a adoração e o louvor são as ocupações mais elevadas às quais podemos dedicar a nossa voz, as nossas atividades que nos ocuparão por toda a eternidade. Na parte B do versículo 1, nós vemos o segundo ponto, uma abrangência ampla. Uma abrangência ampla. Quando o texto sagrado diz, vós todos os gentios louvai-os todos os povos. Esse trecho da palavra, o salmista aqui emite um apelo às nações gentílicas que se unem em louvor dedicado ao Senhor. Então, na visão do salmista, difere daqueles fariseus fanáticos da época do nosso Senhor Jesus Cristo, que excluíam os gentios e apenas criam que apenas os judeus eram capazes de fazer isso. Mas, por meio de Abraão e de Jesus Cristo, da bênção de Deus, essa bênção de Deus deveria estender-se a todas as famílias da terra, independente se era judeu, se é gentil, etnia, cor, raça, seja o que for. O propósito de Deus é que o evangelho chegue a todas as nações e que todos os povos ouçam as boas novas de salvação e conheçam a Deus e louvem o seu santo nome. Então, esse salmo, portanto, tem uma visão ampla, uma visão missionária, uma vez que combina com a verdade central das Sagradas Escrituras, que diz que o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, foi morto e com seu sangue comprou para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. É o que diz Apocalipse 5, 9. Spurgeon, quando fala desse salmo, diz que aqui vemos uma intimação para Israel, para o povo de Deus, de que a graça e a misericórdia do seu Deus não deveriam ficar limitadas a uma única nação, mas deveriam se estender a toda a raça humana. Deus chama de povo os que não eram seu povo e de amados os que não eram amados. E como já falamos, o apóstolo Paulo usa esse versículo juntamente com outras citações do Antigo Testamento, veterotestamentárias, para mostrar que era a intenção divina que o evangelho resultasse na glorificação a Deus por parte dos gentios. Romanos 15, de 8 a 17. E nós vemos no terceiro ponto uma razão poderosa. No último versículo, versículo 2, lembrando que são apenas 2 versículos do Salmo 117. E a razão aqui é poderosa. E o texto sagrado diz que porque muito grande é a sua misericórdia para conosco e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. É o que nos diz o texto sagrado no versículo 2. Ou seja, aqui temos 2 motivos eloquentes para louvarmos ao Senhor. Misericórdia de um lado, fidelidade de outro. Concordamos com Derek Kiner quando diz que esses 2 atributos divinos não estão em contrastes, pois são aspectos da mesma graça, do mesmo coração paternal de Deus. Em primeiro lugar, a sua misericórdia é imensa, aqui em inglês, huge, enorme. A palavra hebraica, chesed, traduzida por misericórdia para nós em português, é um dos mais ricos vocábulos hebraicos que aponta para o amor pactual, de aliança de Deus, e fala desse atributo que orna o caráter divino. A misericórdia divina não pode ser medida, pois não tem fim, de modo que fomos perdoados e salvos por causa da misericórdia divina. Merecíamos o inferno, mas recebemos de Deus o céu. Merecíamos condenação, mas fomos justificados pelo Senhor, através da obra vicária de Cristo. A expressão aqui, entre parênteses, muito grande, é a tradução da palavra hebraica gabar, G-A-B-A-R, a qual evidencia que a misericórdia de Deus não é apenas grande em volume ou em quantidade, mas é também poderosa e prevalece sobre o pecado, sobre Satanás, sobre a morte e sobre o inferno. Em segundo lugar, vemos a palavra fidelidade. A fidelidade é eterna. Ou seja, a palavra hebraica aqui é emet, E-M-E-T-H, traduzida no português por fidelidade. Aponta para a fidelidade, a confiabilidade e a verdade de Deus que dura para sempre, é sempre eterna, perpétua. O caráter de Deus não muda, ele é imutável. Sua palavra não muda, sua verdade é eterna. Ele cumpre as suas promessas e nenhuma delas cai por terra, pois Deus vela pela sua palavra para cumpri-la. Deus é sempre fiel em sua revelação, em suas palavras, em seus atos.
Vemos também nesse versículo 2, o quarto ponto, uma doxologia fervorosa, um final de louvor, adoração, glorioso. O salmista aqui exorta os gentios a louvar ao Senhor, prática daquele que ensina, né? Sempre lembrando que todos os salmos são didáticos, de ensino. Ele mesmo encerra o salmo proclamando, dizendo aleluia, ou seja, louvado seja o nome do Senhor. E é interessante que o salmista pratica aquilo que prega, ou seja, tendo convocado os gentios a louvar ao Senhor, os judeus também, ele mesmo faz isso. E esse apelo inicial é agora expresso num discurso direto, uma atribuição de louvor àquele que é digno de toda a honra. E o coro de aleluia soará plenamente e perpetuamente no céu, eu e você dizendo junto com anjos, com os santos em todas as eras, em todos os tempos, aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. É o que diz Apocalipse, versículo 1. Tá bom? Então um grande abraço para você que está me ouvindo, que você tenha um dia abençoado. Quais são os nossos 4 pontinhos? O último deles, uma doxologia fervorosa, versículo 2. Vemos as 2 palavrinhas do versículo 2, fidelidade de um lado, misericórdia, a misericórdia é imensa e a fidelidade é eterna. Vemos o terceiro pontinho, uma razão poderosa, versículo 2. E vemos também, segundo ponto, uma abrangência ampla, a parte B do versículo 1. E o primeiro ponto, uma ordem expressa, versículo 1, parte A. Tá bom? Então, nosso tema hoje, que nós mencionamos, desse pequenino salmo, salmo de número 117, pequeno em extensão, 2 versículos, mas grande em graça, em ensinamento e falando de adoração e desse apelo missionário de Deus para que o evangelho de Jesus Cristo seja pregado a todas as nações, a fim de que todos aqueles que crerem na obra de Jesus Cristo confiarem no Senhor de todo o seu coração, sempre lembrando que quem confia, entrega, e quem entrega, descansa. Fé é isso, confiar, entregar e descansar. Então confie, entregue e descanse a sua vida, o seu coração, o seu futuro, sonhos, planos, projetos, a sua vida diante do Senhor. Um grande abração do pastor Giovanni para você, que você tenha um dia abençoado na presença de Deus. No link de descrição tem todas as informações do nosso ministério, dias, horários de culto, as nossas redes sociais, as informações de como você pode contribuir conosco, exercendo generosidade, ofertando, abençoando esse ministério. E nós estamos precisando, se você puder, faça isso, nos ajude, se empenhe conosco, se engaje conosco nesse ministério lindo da Palavra de Deus. Quero mandar um abraço para o Nando Garcia, todos os nossos amados irmãos que vão entrar depois, através dessa live, através desse devocional. E venha nos visitar, Igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo, 4555, aqui na Zona 2, no centro de Umuarama, Paraná. Toda quarta-feira, às 20 horas, culto da fé. Sexta-feira, o culto da nossa juventude, célula, culto, o encontrão da nossa juventude, jovens e adolescentes, de 10 anos ou mais, 10, 12, 15, 20, que idade você tiver, vem estar conosco, jovens, sexta-feira, 20 horas. E no domingo, 2 cultos, às 9 da manhã e às 19 horas. 9 da manhã e 19 horas, Igreja Casa na Rocha. Um grande abraço, Deus os abençoe, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero terminar orando pela tua vida, Pai, no nome de Jesus, que esse apelo missionário, Deus, se achegue ao nosso coração, que a nossa vida seja um altar ao Senhor, que possamos proclamar as boas novas de salvação a todos os povos, a todas as línguas, tribos e nações, em todos os lugares que o Senhor nos enviar. Sejamos mensageiros, missionários, ministros da reconciliação de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Que possamos exaltar, adorar, louvar a tua fidelidade, a tua misericórdia, para todos sempre, ó Deus, nos juntarmos com os demais santos espalhados pelo mundo, ó Deus, e um dia lá no céu, junto com os anjos, com os crentes de todas as idades, de todos os povos e nações, possamos adorar ao único Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aquele que venceu e triunfou, e pelo seu sangue comprou de todos os povos, línguas e nações, todas as gentes, todas as pessoas que foram capazes de confiar e se entregar plenamente ao Senhor Jesus.
Pai, nós te louvamos, te agradecemos e te exaltamos através do estudo dessa palavra. Que o Senhor fale conosco através do Salmo 117 e essa palavra chegue longe aos corações e às vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Grande abraço, Deus os abençoe. Louvado seja o Senhor. Pega esse vídeo e compartilhe com outras pessoas. Que Deus abençoe você, tua casa, a tua família.